esporte cada vez mais tem se tornado parte significante da cultura de cada país, colocado como uma tradição, forma de lazer e modo de identidade nacional. Em tempos de Copa do Mundo, por exemplo, os brasileiros param suas atividades e deixam de lado seus compromissos para assistirem aos jogos. No Brasil, a mobilização motivada pelo futebol estabelece relações sociais democratizantes, na medida em que reúnem pessoas de diversas partes do mundo, de diferentes crenças, diferentes origens, em torno de um assunto sobre o qual todos têm uma opinião formada. Desde a globalização, além de ser uma parte da identidade nacional, o esporte se tornou cada vez mais atrelado a questões econômicas e sociais. Se tornou um meio de se fazer política, uma forma de mostrar interesses e realizar manifestações em defesa de um ponto de vista. Durante a história, existem muitos casos em que o esporte e a política se misturam, e aqui vão alguns exemplos. Itália, 1934. Benito Mussolini tinha motivos óbvios para querer realizar a Copa do Mundo de futebol de 34 na Itália. Usar o evento como propaganda do regime fascista. A jogada política foi a mesma adotada por Hitler quando levou para a Alemanha as Olimpíadas de 1936. No Congresso para a escolha da sede, 29 países presentes votaram a favor da Itália. A seleção italiana jogou sob enorme pressão do fascismo de Mussolini. Vitória ou morte foi a frase escrita no bilhete dos jogadores italianos antes da final. Ele exigiu o título. O técnico do time, Vittorio Pozzo, enclausurou sua equipe por 2 meses na concentração e não houve frustração. Foram os campeões. O esporte estava presente até mesmo nos campos de concentração da Alemanha, quando Hitler usava as práticas esportivas como ferramenta política, para a formação da juventude nazista na construção da supremacia ariana. Surgem então as primeiras evidências do mau uso do esporte em detrimento ao controle das massas. Guerra Fria. Desde 1945 até 1991, o mundo viveu o intenso período da Guerra Fria. Apesar de não terem declarado guerra uma contra a outra, os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista passaram décadas adotando políticas e estratégias para se tornarem a maior potência mundial. O objetivo era mostrar quem tinha mais poder e ampliar suas respectivas áreas de influência, e o esporte não ficou fora desse contexto. Nos Jogos Olímpicos, realizados no período da Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética sempre brigavam pela primeira posição no quadro de medalhas. As disputas eram acirradas, e a medalha de ouro representava mais uma vitória contra o inimigo. Período ditatorial brasileiro. Podemos observar esse fenômeno acontecer também no período da ditadura militar no Brasil. O Estado utilizava-se do slogan "Pra frente Brasil, salve a seleção", com o objetivo de consolidar uma imagem populista e implantar um sentimento patriota na mente da população. Destaca-se nesse contexto a interpretação midiática sobre os jogadores, transformados em heróis nacionais. As associações entre o presidente Médici e a seleção brasileira de futebol eram feitas no intuito de firmar uma representação de nação bem-sucedida. Destaca-se assim o esporte como ferramenta político-ideológica de manipulação das consciências. Analisa-se que tais processos históricos evidenciam o caráter social e político das práticas esportivas, especialmente em sua interface de meios de comunicação. Atualmente, percebemos um fenômeno que é conhecido como círculos esportivos, em que o homem, através do esporte, passa por um processo alienante de modo que, por influência da mídia e do sistema capitalista, os mais aptos ganham milhões em clubes, e do outro lado, os pobres de classe média baixa sonham em enriquecer por meio do profissionalismo esportivo. Assim, o esporte é tido como uma opção de salvação em uma estrutura social excludente. Essa ilusão é imposta através de vários meios, principalmente pela mídia televisiva. Neste contexto, o esporte e, consequentemente, as pessoas se tornam mercadorias de consumo do capitalismo, visto que crianças e jovens são induzidos cada vez mais cedo pelos pais e dirigentes de clubes a praticarem algum tipo de esporte, devido à ascensão social imediata que essa profissão proporciona aos mais sortudos e habilidosos. Apesar das problemáticas que o encontro da política e do esporte podem causar,
existem também episódios que deram visibilidade para lutas de inclusão, como por exemplo em 1968, nos Jogos Olímpicos da Cidade do México, onde os americanos Tommy Smith e John Carlos subiram ao pódio silenciosamente e descalços, de cabeças baixas, ergueram os punhos fechados com luvas pretas. O gesto fazia alusão ao movimento dos Panteras Negras, que lutava contra a discriminação racial nos Estados Unidos. Em conclusão, devemos sempre estar atentos a possíveis manipulações ideológicas que visam processos de alienação social que podem estar presentes nesses eventos de grande visibilidade. É essencial enxergar todos os possíveis interesses intrínsecos em ações políticas entrelaçadas ao esporte e lembrar-nos sempre de que o esporte é sobre estabelecer valores como respeito, cooperação, estímulo de hábitos saudáveis e também que é um espaço de luta contra discriminações e de integridade entre as pessoas.